Numa entrevista concedida à CNN Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, pode ser candidata à presidência em 2026. Além disso, Bolsonaro admitiu a possibilidade de ser nomeado ministro da Casa Civil caso Michele vença a disputa. A declaração vai contra o que o próprio Bolsonaro indicava de que Michele disputaria uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Eu vi na Paraná Pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. E em entrevista ao jornal O Globo, o deputado... Não, é o deputado Eduardo Bolsonaro ou o senador Flávio Bolsonaro, alemão? O que você misturou aí? Ah, muito bem, tá vendo só que você me prega peças nesse TP. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos encoraja a direita brasileira a seguir adiante e encurrala o atual governo Lula, por não ser alinhado ao norte-americano. Além disso, ao ser questionado se tem intenção de se candidatar, Alemão, você tomou goró antes de escrever o TV? Candidar, para mim, é contrair candidíase. Né? Candidar, tem intenção de se candidar. Já teve candidíase, doutora Malafaia? Não, é uma coisa nojenta, pô. Você tem intenção de se candidatar. Pô, alemão, você tá complicado. Volta aí que eu já perdi toda a... Ao ser questionado, o Eduardo Bolsonaro, se tem intenção de se candidatar à presidência em 2026, Eduardo afirmou que, aspas, se sacrificaria, fecho aspas, caso fosse escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos um combo de coisas aí. Sim. Primeiro, a entrevista do Bolsonaro à CNN, que ele diz que é uma possibilidade da Michele ser candidata. É uma possibilidade, mas ele não cravou nada. E cabe lembrar aqui que tanto a Folha de São Paulo quanto as organizações Globo levaram muito a sério esse negócio de ministro da Casa Civil. Que, conhecendo o presidente Jair Bolsonaro, você viu que ele falou em tom de brincadeira. Você vê claramente, ele fala isso em tom de brincadeira, mas está todo mundo achando que é muito sério e já está todo mundo fazendo análise que vai acontecer o mesmo que aconteceu com Lula e Dilma, etc, e piriri pororó. Se ele tiver inelegível ainda, ele não pode ser ministro da Casa Civil. Né? Se ele tiver elegível, ele mesmo sai candidato a presidente. Se ele tiver inelegível, ele não pode ser candidato a presidente, ele não pode. Então foi brincadeira. Mas a nossa imprensa profissional, a nossa imprensa pura, imaculada, de cueca branca, a nossa imprensa que não leva processo de gente do governo, eles não sabem isso, mas eles precisam achar coisas, factoides para amplificar. E também teve a entrevista do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que ele se antecipou um pouco, hein? Eu acho que ele se antecipou, até porque o Trump fez um aceno pro Xi Jinping fez um aceno pro Trump, aí o dólar já deu uma despencada, e aí, no meu ponto de vista, está cada vez mais distante a concretização de uma esperança ou de um devaneio, chame do que quiser, de Trump colocar os dedos nesta geringonça chamada política do Brasil. Está na mesa este debate, senhoras e senhores, fiquem à vontade. Olha, eu queria começar com a possível candidatura da Michele Bolsonaro.
Não sei internamente, né, na família, né, a intenção do Eduardo de ser candidato, se ele pensa realmente que seria um sacrifício, se ele tem essa intenção, como que é isso conversado entre pai, madrasta, filho, etc. Tem essa questão peculiar e familiar deles. Mas do ponto de vista da popularidade e da população, o nome dela já vem sendo ventilado pela população, pela sociedade, há muito tempo. A gente vê isso. Agora, verbalizado da boca do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a primeira vez. Então, eu acredito que é um nome que ganha força, sim, caso o ex-presidente permaneça realmente inelegível. Esperamos que não. Esperamos que uma chuva de bênçãos caia sobre o Brasil e isso seja revertido, mas em caso de não ser revertido, tanto é que ela já aparece pontuando, né, como ele mesmo citou, nas pesquisas, a que mais pontua nas pesquisas, comparada aí com o Tarcísio e com o Pablo Marçal e outros. E o Eduardo não aparece nas pesquisas, não sei se o nome dele não foi colocado, enfim. Mas acredito que ela é uma pessoa preparada, assim, que teria, apesar dela nunca ter sido política e não ter essa vivência de ter mandato político, tanto como parlamentar como chefe de algum executivo, o que ela viveu ao lado dele, acredito que trouxe para ela muita bagagem, né? É uma pessoa muito inteligente, a gente percebe pela forma dela falar, pela forma dela se posicionar, sabe quando ela soube fazer o papel de primeira-dama com maestria, se calar quando precisava se calar, não criar tumulto, né? Como outras primeiras-damas que a gente vê por aí. Então, eu acredito que ela sabe muito bem. Não sei se eles querem isso nesse momento. Fico em dúvida da questão familiar deles. Mas seria um nome, sim, que deixaria orgulhosa a parte feminina do Brasil e a parte masculina também, todos Só nós. Levantar aqui uma dúvida. Tem muita gente que fala no chat aqui, Michele e Eduardo, mas não pode, né? Pode. Sendo ela madrasta, pode? Não pode, não há problema algum. Agora, você imagina a loucura, Ricardo. Imagina se sai a Michele de cabeça de chapa e escolhem um gay para vice. A extrema-direita fascista colocando uma mulher e um homossexual. Seria perfeito. Olha, primeiro é importante a gente lembrar aqui que o candidato que consegue aglutinar no seu entorno é Jair Bolsonaro. Ele é o nosso candidato a presidente pela direita hoje. Hoje, ele está inelegível. Ainda tem muita água para rolar. Se ele... Nesse caso de Bolsonaro sendo candidato, ou seja, se cair a inelegibilidade de Bolsonaro, Eduardo é candidato ao Senado por São Paulo, Michele por Brasília, Tarcísio é candidato à reeleição no estado de São Paulo. Eu citei esses três nomes porque são os três nomes mais plausíveis de suceder Jair Bolsonaro, caso ele continue inelegível. Michele é uma boa candidata, eu acho que o Eduardo também é um ótimo candidato, tem viajado muito, tem tido muitas relações no exterior, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países. Michele, a saída dela aos Estados Unidos deu muita visibilidade a ela. Como foi dito aqui, ela ficou 4 anos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, certamente aprendeu muito, tem avançado muito na comunicação, seria um excelente nome também. Acho que o melhor de todos os nomes seria o governador Tarcísio, que é governador, tem feito um bom governo em São Paulo, mas acho que o próprio Tarcísio prefere ir à reeleição. Tudo depende se Jair Bolsonaro é o candidato, porque ele aglutina no seu entorno, ele sim consegue arregimentar as massas no seu entorno. Outro nome cai nas pesquisas, Eduardo já pontuou nas pesquisas também aparece bem com a ausência de Jair Bolsonaro, tanto a Michele quanto o Eduardo, quanto o Tarcísio aparecem bem nas pesquisas. É importante entendermos o seguinte, o que a direita não pode, Pavinato, é rachar, é se dividir. E que na ausência de Jair Bolsonaro, quando eu digo ausência, quero dizer ele continuando inelegível, vários nomes da direita se colocaram. Então tem que ter uma costura muito inteligente, porque tão importante quanto a eleição para presidente da República, a eleição para o Senado. E nós vamos ter duas vagas no Senado. Eu acho que é mais importante a eleição para o Senado. E teremos 2 vagas em cada estado brasileiro. Então tem espaço para muitas lideranças boas. Isso que você colocou aqui, de repente a Michele, candidata a presidente, e um cara gay, eu, na minha opinião, se pudesse escolher, pegaria Thiago Pavinato, colocava de vice com Michele. Não dá pra Sei que não é do seu desejo, mas é o desejo de muitos de nós que estamos aqui assistindo. Mas acho que seria uma boa chapa. Tem muita gente boa na direita se apresentando, tem Ratinho Júnior, tem Zema, tem Caiado. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Eu só fico preocupado com o Marçal. Porque o Marçal é o fator decisão.
Você viu a última lá? Será que ele vai no Ratinho pedir exame de DNA do Gepeto também? Aquele negócio do filme com o Trump lá pegou bizarro. mal também, né? Porque... Pegou e ele admitiu que foi anterior, né? Gravou antes. Isso é muito ruim. E acho que nessa entrevista do presidente Jair Bolsonaro ele fala disso. Fala O cara vai lá nos Estados Unidos, acho que foi em janeiro, num baile qualquer, antes de tudo, faz um vídeo com o Trump e posta como se estivesse falando agora então com o presidente empossado. Esse joguinho é muito ruim, não é esse tipo de perfil que nós queremos para liderar o Brasil. Então acho que realmente é um perigo, na minha opinião, hoje, do jeito que se comporta, se colocar, porque já se lançou como candidato a presidente. Já é um pequeno racha, porque junto com ele tem uma galera que gosta dele ali. É uma pessoa que tem visibilidade. O Gustavo Lima, dito também pelo presidente Bolsonaro, também se lançou. É grande, é muito conhecido, é uma pessoa muito querida, o embaixador. Então a gente não pode permitir que a direita rache. Tem que ter uma costura muito grande aqui, né, professor Suano? Para que a gente consiga ter candidatos bons ao Senado e ganhar as vagas do Senado e ter uma candidatura competitiva à presidência da República. Até porque a próximo mandato, né, tanto o Senado quanto a presidência importam, porque são dois também, serão 2 ministros do STF, né, a serem mudados. É o Fux em 2028, se eu não me engano, e o Gilmar Mendes em 2030. Exato. Então, são 2 vagas no STF, e isso muda toda a história, tanto o Senado quanto a presidência são essenciais.